Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este guia visual. Hoje o nosso foco absoluto é como construir sistemas de autenticação altamente resilientes para APIs da Solana. Sabe, quando a gente fala sobre desenvolvimento na Web3, a segurança não é só mais uma funcionalidade no backlog, né? Ela é literalmente a fundação que sustenta a confiança de qualquer aplicação. Então, bora mergulhar direto nisso e explorar como tirar a segurança da teoria e transformar em práticas operacionais de verdade, aquelas que protegem as nossas integrações de ponta a ponta. Vamos imaginar um cenário de altíssimo risco por um segundo. A sirene de alerta toca. Um token de longa duração acabou de ser comprometido. A equipe de engenharia corre para os sistemas. Mas, surpresa, não existem registros estruturados. A gente não tem histórico de IPs, não tem identificadores de sessão, a visibilidade é absolutamente zero. Gente, é o equivalente digital a um assalto a banco onde as câmaras de segurança foram simplesmente desligadas. Tratar a autenticação como um sistema de defesa robusto e em várias camadas não é um luxo, tá? É uma urgência total para evitar cair exatamente nesse tipo de ponto cego devastador. E para garantir que a gente nunca passe por isso, nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos cobrir a autenticação Web3, o famoso modelo de anéis, um checklist prático de segurança, as estratégias de recuperação de incidentes e fechar com as lições finais. Começando então pela nossa primeira parte, a autenticação Web3. Para iniciar essa mudança de mentalidade, a gente tem que sair daquela visão puramente mecânica de API e ir para controles que possamos realmente observar. E o primeiro passo é olhar bem de perto para os artefatos que estamos tentando proteger. O Refresh Token é essa credencial de vida mais longa que a gente usa para buscar novos tokens de acesso. Mas aqui tem um detalhe que muda o jogo. As equipes precisam tratar esses tokens como algo estritamente efêmero. Eles não podem ficar lá parados. Precisam ser rotacionados sempre que forem utilizados e armazenados com proteções fortíssimas. Deixar um token desses estático é, de verdade, um convite de porta aberta para vulnerabilidades. E aí entra um conceito mais genial ainda, que é o nonce. Falando especificamente do Sign-in with Solana, ou SIWS, o nonce é um valor totalmente aleatório, gerado pelo servidor, e que só pode ser usado uma única vez. É a medida fundamental que impede aqueles temidos ataques de replay. Sabe por quê? Porque se o invasor capturar a mensagem assinada no meio do caminho, o fato do nonce já ter sido consumido ou expirado torna essa assinatura inútil, não serve para absolutamente nada em tentativas futuras. É bem comum a gente separar as coisas na nossa cabeça, né? A autenticação de máquina para um lado e a humana para o outro. De um lado, a autenticação de API, lidando com chaves, bearer tokens e escopos mais limitadinhos. Do outro, a autenticação de usuário via CIS, que é totalmente focada nas mensagens assinadas e no gerenciamento rigoroso desse estado do nonce. E sim, as credenciais no centro de tudo isso são diferentes. Mas a verdade nua e crua é que ambas exigem exatamente a mesma abordagem de segurança em camadas para sobreviverem num ambiente de produção real. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, o modelo de anéis. Esse aqui é o projeto da fortaleza. É um modelo mental que muda completamente o jeito como a gente desenha a arquitetura. A grande sacada é encapsulada numa ideia simples. A gente precisa pensar na autenticação como um conjunto de anéis concêntricos, que devem ser defendidos e não como um único portão lá na frente. É totalmente aceitável ter controles sobrepostos se eles estiverem em anéis diferentes. Mas, se a gente duplica um controle dentro do mesmo anel, os outros ficam expostos e a defesa desmorona. Focar só em rotacionar chaves e esquecer de olhar os logs, por exemplo, é proteger o centro do castelo enquanto a gente deixa as muralhas completamente abandonadas. E isso ilustra de um jeito brilhante como a estrutura funciona de dentro para fora. O nosso anel 1 é a própria credencial, seja o token ou a assinatura. O anel 2 vem logo em seguida para proteger o transporte e o armazenamento, usando TLS e cookies seguros com diretrizes do tipo HTTP only. O anel 3 já envolve o endurecimento dos endpoints, onde a gente aplica os limites de taxa e a proteção contra replay que acabamos de falar. E, finalmente, o anel 4, que é o mais externo, abrange as operações. É aqui que entram os logs estruturados, alertas e o gerenciamento das chaves. Toda vez que um controle novo é adicionado à nossa arquitetura, ele tem que estar protegendo um anel distinto. Agora, para auditar esse modelo na prática, a gente precisa fazer umas perguntas difíceis. Começando lá no nosso anel mais interno. Se uma credencial for roubada hoje, ela pode ser usada imediatamente? E qual é a janela de tempo até que ela expire e se torne inútil? Essa é a reflexão que força qualquer equipe de engenharia a avaliar se os tokens de acesso estão sendo curtos o suficiente para minimizar o estrago de um vazamento. E, logo na sequência, a gente tem que avaliar o nosso anel mais externo, o operacional.
Nós temos uma telemetria que seja realmente confiável? Se um token for roubado, os nossos sistemas vão conseguir perceber um padrão de uso anormal? Tipo, requisições batendo de um país que não faz sentido, ou vários IPs diferentes usando a mesma conta ao mesmo tempo? Sem essa visibilidade, pessoal, qualquer sistema de defesa no meio do caminho se torna praticamente cego. Vamos transformar isso em ação. Parte 3. O nosso checklist prático de segurança. Saindo da pura teoria e indo para a mão na massa, essa matriz operacional aqui é o nosso mapa do tesouro. Ela pega aqueles controles específicos e conecta direto com os componentes do sistema e, mais importante, com quem é o responsável na equipe. Olha só um exemplo. A proteção contra replay, através do Nonce, é responsabilidade primária do servidor de autenticação que vai fazer a validação. Mas o front-end atua ali como secundário porque é ele que precisa buscar e anexar esse Nonce. Já o armazenamento seguro é prioridade total do aplicativo cliente. A moral da história é que, durante a revisão de código, cada controle precisa ter um dono muito claro para a gente garantir que nada fique solto. Voltando ao nosso foco para aquele anel interno da credencial, a regra de ouro é manter a duração dos tokens de acesso abaixo de 15 minutos sempre que for possível. E detalhe, a validação não pode ser só de brincadeira. É obrigatório verificar rigorosamente quando ele expira, qual é a audiência do token, e no caso do CAWS, checar muito bem os campos de domínio e Azures. Isso garante que um token feito para o serviço A jamais seja aceito no serviço B por engano ou malícia, o que reduz demais o raio de explosão se alguma coisa vazar, mas a gente sabe que na vida real, coisas dão errado. Parte 4. Recuperação de incidentes. Mesmo com a melhor prevenção do mundo, os incidentes acontecem, e a partir desse momento o cenário é de pura pressão. E é para isso que existe esse fluxo de trabalho que é inegociável, o verdadeiro exercício de incêndio para quem cuida de segurança. São 3 passos fundamentais: detectar, usando uma telemetria implacável, conter, cortando o acesso na mesma hora, e recuperar, para restaurar as credenciais e investigar a fundo o que deu errado. A detecção depende 100% da lição de casa que a gente fez antes. Se a gente não tem logs estruturados pegando endereço de IP, identificador do token e os agentes de usuário, as anomalias vão passar batido. Precisamos configurar os logs para absolutamente cada emissão, cada tentativa de refresh e principalmente cada falha. Os alertas precisam apitar alto se a gente notar uma frequência estranha de atualizações ou aquelas assinaturas SIWs chegando de vários IPs diferentes ao mesmo tempo. Detecção feita, entra a contenção. O foco agora é uma corrida contra o relógio para estancar o sangramento. Os refresh tokens suspeitos são invalidados no mesmo segundo. Se a chave de assinatura estiver ameaçada, ela roda e já é publicada no endpoint JWQS novo, sem contar que todos aqueles nonces que estavam pendentes são invalidados para forçar o sistema a pedir tudo de novo. E um detalhe crucial: tudo isso tem que ser feito via scripts automatizados. Tentar fazer isso na mão enquanto o mundo pega fogo é pedir para o erro humano piorar tudo. Já a recuperação é fria e metódica. A gente reemite credenciais novas com um tempo de vida bem curtinho para ter certeza que qualquer chave velha vai falhar se tentar entrar. Os logs passam por um pente fino, uma análise forense completa para a gente entender exatamente qual foi a janela temporal do ataque. E os sistemas entram numa UTI, monitorados de perto por 24 a 72 horas para garantir que nenhum tráfego estranho continue por ali. E atualizar o playbook do incidente depois que a poeira baixa é tão importante quanto consertar o código em si. E assim chegamos à nossa reta final, parte 5, as lições finais. Para amarrar tudo o que a gente viu hoje e garantir essa resiliência operacional a longo prazo, as grandes lições são as seguintes. Soluções isoladas não funcionam. É o modelo de anéis de defesa que dita a regra do jogo na arquitetura. As credenciais precisam ser sempre curtas e os nonces têm que ser estritamente de uso único. Aqueles manuais e playbooks de incidente não podem viver só na cabeça da equipe técnica. Eles precisam ser rotinas automatizadas. E, claro, monitoramento e validação contínua sempre. Para finalizar a nossa exploração de hoje, eu deixo uma provocação bem direta para avaliarmos. Olhando para a infraestrutura de hoje, com total honestidade, como a nossa arquitetura atual responderia se a chave de assinatura principal vazasse exatamente agora, neste instante? O melhor caminho é usar essa base e essa estratégia de anéis que discutimos para auditar os sistemas. Assim, quando o teste de fogo real chegar, as defesas vão estar totalmente impenetráveis. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo Guia Visual.